Bom, algumas coisas que estão aqui nós já conversamos, né, sobre o tratamento da diarreia, tratamento da diarreia aguda, mas tem alguns pontos que a gente precisa deixar bem claro e tudo mais. O principal ponto de tratamento na diarreia aguda é evitar a desidratação. Então a gente precisa prevenir a todo custo que essa criança fique desidratada, repondo líquido. Então, eu preciso repor tudo que ela tá perdendo. E aí, nessa reposição, eu preciso tomar muito cuidado, porque eu tenho que entender que a hidratação, ela deve vir em primeiro lugar. A criança começou com quadro de diarreia, tem que colocar água nessa criança. E eu tenho que tomar cuidado com essa reposição de líquido, porque vai variar de acordo com a idade, né? As crianças maiorzinhas, maiores de 6 meses, maiores de 1 ano, que tem ali essa questão da alimentação, a gente vai repor com água, tá? E no máximo bebidas naturais, um suco de laranja, um suco de, sei lá, de maçã, o mais natural possível, inclusive. Nesse momento não é interessante eu dar industrializado, então de maçã eu já fico meio assim, porque é raro você parar e bater o suco de maçã, né? Você toma aquele suco de maçã de caixinha. Então esse não é o ideal. O ideal é que seja mais natural possível. Suquinho mesmo de laranja, melancia, vamos pensar assim. É importante eu ir por esses lados. E eu tentar essas frutas que eu não preciso colocar nem açúcar, tá? Que seria o ideal nesse momento. De forma nenhuma eu devo colocar isotônicos nesse momento. A gente tem a ideia, né, que os isotônicos, eles fazem essa hidratação pesada, mas com a criança nesse quadro, a ideia não fazer isso. Aí até coloquei o nome aqui de uma das marcas, né, que é um exemplo bastante conhecido de isotônico. Então, esse tipo de isotônico, esse tipo de bebida não é interessante nesse momento. Eu preciso preconizar a hidratação da forma mais natural possível. Então, além da água, que deve ser o carro-chefe desse momento, mas a gente sabe, né? Criança, principalmente bebendo água, fica difícil, né? Às vezes ela não quer beber mais. Então, eu faço estratégias. Água de coco, alguns sucos naturais, como suco de melancia, de laranja. E é claro que se a criança está nesse quadro de diarreia intensa, você vai começar a reposição de líquido e vai informar os pais também, né? Você não vai ficar com uma criança que está com diarreia dentro da creche porque você não sabe o que causou diarreia. E infelizmente essas coisas de criança, gente, para passar de uma para outra, não que diarreia seja transmissível, tá? Não é bem isso que a gente está conversando, mas assim, é uma situação que pode ser meio que uma cascata. Então, a gente, no geral, não fica com criança doente, independente de ter a possibilidade de passar para outra criança ou não. Se a criança não tá bem, a gente vai acionar os pais e a gente não fica a criança na creche. Mas a gente precisa iniciar alguns cuidados, né? A gente não vai deixar a criança com diarreia sem beber uma água, sem beber uma água de coco, sem beber um suquinho que a gente tenha disponível ali. Mas sempre se atentar para evitar os industrializados nesse momento. É de extrema importância. Então, não tem a necessidade de colocar isotônicos e não tem a necessidade. E o ideal é que não coloque nem sequer um daqueles suquinhos, né, de caixinha. É o mais natural possível. Água de coco e suco, se natural. Então, nesse momento, como eu informei para vocês, é muito importante a reposição de água e de sais minerais para tratar a diarreia aguda. Nas crianças menores, a gente vai ter o leite também para ajudar, tá? Esqueci de falar isso, eu acho que tá no slide um pouquinho mais para frente. Mas as crianças que estão amamentando de forma exclusiva, eu não dou água, né? Lembra? A criança tá no peito, só no peito, não precisa de água. Ela já tem toda a água que ela precisa. Então, o que eu vou fazer é tentar aumentar o número de mamadas na criança que está com diarreia. Eu não vou dar água, eu vou dar peito. É o líquido que ela precisa. E aí, até eu vou tentar aumentar a pegada dela, né? Porque eu tô vendo que tá com diarreia, eu vou tentar alimentar ela mais vezes ao dia. Mas é muito importante eu fazer essa reposição de água e de sais minerais. E algumas vezes vai ser necessário ser feito pela administração de soro, que o Sistema Único de Saúde, né, nosso SUS, disponibiliza ali nos postos de saúde.
E aí vem esses pontos que como eu falei pra vocês, é muito relativo de onde vocês vão trabalhar. Porque vai ter lugar, como eu falei pra vocês, muitos locais trabalham dessa forma. Criança doente não fica na creche. A gente vai ligar, tá com diarreia, a gente vai ligar pros pais pra dar um jeito. Mas tem lugares que não, que vai sambando ali, fazendo o possível e o impossível pra cuidar daquela criança. E é por isso que vocês aprendem os cuidados básicos. Então, esse soro disponibilizado, algumas creches têm esse vínculo, né, com estratégia de saúde da família, algum posto perto da creche, e aí a gente entra em contato, pede para enfermeira, para o soro, né, porque a criança está com diarreia e os pais só podem buscar 4 horas da tarde, e para a criança tá perdendo líquido, então para a gente conseguir repor, e aí às vezes a gente tem esse apoio. Às vezes a gente não tem esse apoio, tá? Tudo é possível. Mas é importante vocês entenderem que tem esse soro que auxilia nesse processo de reposição. Que aí eu não vou estar repondo só a água, como vai ser a reposição para hidratação, né? Que eu vou estar repondo água de coco e suco. Eu vou estar repondo também, no suco tem nutrientes também, né? Porque se eu dou um suquinho de laranja, eu não tô dando só água para criança, eu tô dando ali a vitamina, né, alguns compostos importantes. Mas nesse soro eles têm alguns sais minerais que são inclusive os principais que a gente perde no momento da diarreia. Que inclusive é esse soro que vem de farmácia também, ó. Ele já tem o cloreto de sódio, o potássio, vai ter uma glicose, né? Eu não tô conseguindo ler tudo daqui não. Meu Deus do céu, tô com problema de vista. Mas enfim, ele vai ter a glicose também para auxiliar, manter, né, essa força da criança. Então tem diversas conformações desse soro. Tem o pó padrão. Então ele é um pó de terapia de reidratação oral. Então é basicamente você chega na farmácia e fala assim: ah, eu quero um pó para fazer soro, para reidratar, que a pessoa tá meio desidratada, que ela tá com diarreia. Ou que a criança tá meio desidratada, tá com diarreia. E vai ser vendido esse pó de terapia de reidratação oral. Ele é muito rico em sódio, potássio e açúcar principalmente. Porque são coisas que a gente perde muito. Açúcar não, né? Mas o sódio e o potássio a gente perde muito no processo de diarreia. E a açúcar é para ajudar a manter a energia e o processo de hidratação. Então essas substâncias, elas ajudam o organismo ter uma resposta positiva e ajuda, inclusive, ao organismo se reestabelecer no quadro de diarreia. Porque, como eu falei para vocês, a maioria das diarreias, elas são resolvidas sozinhas. Você não precisa tomar um medicamento para cortar a diarreia. A maioria delas se resolve sozinha. Maioria, né? Porque é um quadro específico em que meu corpo tem essa resposta para tentar expulsar algo que não me fez bem. Então, a maioria delas resolve sozinha e eu só controlo para não ter aí um problema, né? Por conta dessas perdas. Então, eu faço esse soro padrão. É importante vocês conhecerem, porque pode ser que na creche que vocês trabalhem já tenha esse soro lá. E quando a criança entra em um quadro de diarreia, vocês vão precisar fazer esse soro para dar para criança. E aí, no caso, eu não preciso dar nada além, tá? Eu vou só preparar esse soro conforme vem na caixa. Aí tem soros que é para fazer um copo, tem soros que é para fazer 1 litro, tem soro que é para fazer meio litro. Você precisa ler a quantidade que é aquilo ali para dissolver na água, né? Para quanto de água que eu dissolvo. É importante ler e seguir as instruções da embalagem. E aí você não vai precisar ficar dando água, suco, nada para criança. Você vai fazer esse soro e vai dar só esse soro até os pais chegarem para levar ela por conta desse quadro de diarreia e vai informar, olha, ele estava com diarreia, a gente iniciou uma reidratação com uma terapia oral, que é aquele pozinho que compra na farmácia, que aí a gente foi dando bastante para ele beber, porque não era água pura, já tinha alguns compostos que são importantes para ajudar, e a gente percebeu, e muitas vezes vocês vão perceber que até o número da diarreia diminui, lembrando que diarreia mais de 3 fezes moles, né, 3 fezes líquidas no dia, então às vezes a criança já fez 3 ali, aí você começa a dar esse sorinho para ela, você percebe que ela diminui o ritmo.
Se ela não tava conseguindo mal sair do banheiro, ou mal você trocava a fralda, agora você percebe que ela dá uma diminuída no ritmo. Por quê? Quando você repõe isso, o corpo já começa a responder, você dá um gás pro corpo. Então, como eu falei pra vocês, pode ser que vocês percebam já uma melhora usando esse pozinho, mas aí vocês vão passar tudo pro pai. Olha, a gente tinha o pozinho, a gente utilizou o pó aqui na creche, fez essa reidratação nele, e ele tá com diarreia, e os pais vão levar, né, no serviço médico de emergência, ou vão fazer o que acha melhor, ir pra casa, esperar. Enfim, a questão é que se os pais optarem pra casa esperar, no outro dia a criança ainda tiver com diarreia, vocês não devem receber não, tá? Que é também outro ponto questionável, né? Mas o ideal é que não recebesse dentro da creche. Aí vamos agora conversar sobre esse soro, né? Como eu falei pra vocês, a terapia de reidratação oral, ela é vendida nas farmácias e é um pó, sim, que você vai dissolver na água. Esse soro, ele pode ser feito em casa, ele é também de forma caseira, que é o soro caseiro, né? Que a gente já conhece. O importante quando a gente faz o soro caseiro é tomar cuidado na preparação para não errar na quantidade. Porque a terapia de reidratação oral, que é o pozinho que vende na farmácia, ele já vem ali a quantidade, já vem quanto que é para você dissolver. Então ele já fala assim, dissolva esse pacote em 1 litro de água. Esse pacote faz meio litro de água, 500 ml. Então ele já fala para você, você vai pegar meio litro e jogar aquele pacote e misturar. Vai pegar 1 litro, jogar aquele pacote e misturar. É diferente do soro caseiro, que eu vou ter que colocar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. E é importante, na hora de eu montar esse soro caseiro, eu não errar. Porque senão eu posso piorar o quadro da pessoa. E aí, vamos falar então do soro caseiro. Até trouxe aqui o soro caseiro. Que é muito famosa, que vai consistir em 3,5 gramas de sal e 20 gramas de açúcar para 1 litro de água filtrada. E se não puder ser filtrada, que seja previamente fervida. Não temos água filtrada? Vamos ferver essa água. Começou a ferver, deixa pelo menos 2 minutos fervendo. Tem algumas literaturas que traz 1 minuto, mas durante a fervura, dependendo, né? Porque assim, para desinfecção total dessa água, a gente tem que deixar ferver por mais de meia hora. Mas assim, porque alguns micro-organismos, né, algumas bactérias são resistentes ao calor. Mas para matar o básico, matar quase todo mundo ali do básico, a gente deixa por volta de 1 a 2 minutos fervendo. E aí deixa esfriar e faz o soro. Essa 3,5 gramas de sal significa 1 colher de chá. E 20 gramas de açúcar significa 1 colher de sopa. Então tá aqui, ó, 1 colher de chá e 1 colher de sopa para 1 litro de água, que é aquela medidinha padrão, né? E uma vez que eu faço soro caseiro, eu também não preciso ficar bebendo a água. Eu vou tomar somente o soro caseiro, certo? Eu vou pausar aqui que eu acho que esse vídeo tá ficando grande, deixa eu ver. Que eu vou continuar falando do soro caseiro, mas eu vou pausar pra mim ver se eu consigo fazer todos os vídeos tenham mais ou menos o mesmo tempo. E começou uma barulhada aqui dos meus vizinhos, vou esperar eles acalmarem pra mim continuar.